Rota gastronômica do Sol Poente Sambaqui. Bora viver, galera. Bora viver. Se inscreve lá no canal, dá um like, compartilha. Luiz Cacereri, bora viver. Hoje gravando uma série de reportagens sobre aquicultura. E agora nós vamos diretamente aqui de Santo Antônio, no coração de Santo Antônio. Vamos gravar esse take sobre o problema da aquicultura e o turismo e a maneira como a pandemia tem afetado a aquicultura, os efeitos da pandemia na aquacultura aqui em Florianópolis, no Brasil e no mundo, e os efeitos da pandemia na questão do turismo. Quer dizer que a pandemia ela tá aí, a gente já tá há um ano, né, pessoal? Desde março do ano passado, o pessoal trancado dentro de casa. Então, realmente é uma situação bastante difícil para a questão do turismo. É uma questão bastante difícil para a cidade de Florianópolis, né? Aqui nós estamos aqui no coração de Santo Antônio de Lisboa, que é a cidade de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Para a direita, Sambaqui. Nós estamos aqui no Casarão Engenho dos Andradas, virando à esquerda. Igreja Nossa Senhora das Necessidades, ali na pracinha. Então nós estamos aqui diretamente no coração de Santo Antônio de Lisboa. E vamos gravar esse take sobre a questão dos efeitos da pandemia. Os efeitos da pandemia no turismo. Os efeitos da pandemia na cidade de Florianópolis. Os efeitos da pandemia no estado de Santa Catarina, no Brasil e no mundo. Bem, pessoal, a pandemia ela vem atacando a população do mundo inteiro. A pandemia ela não ocorre só aqui em Florianópolis, só aqui em Santa Catarina. A pandemia ela é um problema mundial. E a gente nota que a pandemia ela não interfere nas empresas e nos negócios da mesma forma e da mesma intensidade. Ou seja, tem setores da economia que se beneficiam da pandemia e, por outro lado, tem setores da economia que são extremamente prejudicados com a pandemia. Então, a gente não pode generalizar a pandemia e tratar a pandemia e o setor produtivo de uma mesma maneira, generalizando todas as atividades. Como, por exemplo, nós temos a pandemia no setor público. Ela ataca de um jeito, ela afeta o setor público de uma maneira. Já a pandemia no setor privado, ela ataca o setor privado de uma outra maneira, né? Então, se a gente for analisar algumas atividades, a gente vai pegar, por exemplo, assim, o setor do supermercado. O setor do supermercado cresceu, né? O setor do supermercado não sentiu a pandemia. Quer dizer, sentiu, mas ele cresceu, foi um setor que cresceu. O setor do supermercado está contratando, né? Por quê? Porque com a pandemia o pessoal ficou trancado em casa, ficou trancado dentro de casa e é obrigado a ir no mercado comprar comida para cozinhar dentro de casa. Não pode sair de casa, tu é obrigado a cozinhar dentro de casa. Já os restaurantes sentiram bastante. O que o supermercado cresceu, os restaurantes perderam, né? Porque com a pandemia, o pessoal tendo que ficar em casa, então quer dizer, quem é que vai sair para almoçar fora num restaurante em pleno clima de pandemia, né? Então quer dizer que nem todo setor perdeu e que nem todo setor ganhou. Teve alguns setores que foram beneficiados com a pandemia e teve outros setores que realmente sofreram bastante com a pandemia. Tem setores aí que a gente nota que o setor de turismo, né? A parte dos restaurantes, e não só os restaurantes, pessoal, vamos pensar comigo, é uma grande engrenagem, né? O que o Bora Viver fez um estudo a respeito dos efeitos da pandemia no turismo, e na verdade são vários setores, é uma coisa bastante complexa. Você não pode generalizar as coisas e tem que tratar cada atividade com o seu devido impacto. Mas o que a gente nota? As empresas de aviação perderam bastante. Então pensa aqui junto comigo.
As empresas de aviação, os aviões, a sua grande maioria, estão em terra. Os aviões ficaram em terra na pandemia, não voaram. Se o avião não voa, né, ele não traz o turista. Se o turista não chega em Florianópolis, ele não se hospeda no hotel, ele não se hospeda na pousada, ele não chega na cidade. Se ele não se hospeda na cidade, ele não vem para o restaurante, ele não pega um táxi, ele não pede... Você está entendendo? É uma grande engrenagem. O turismo funciona, na verdade, como uma grande engrenagem. Se você quebra o elo dessa engrenagem, dificilmente você vai conseguir recuperar a questão do turismo. Ainda esse ano, ainda mais do que nunca, né? Está super preocupante a situação do turismo aqui na cidade de Florianópolis. O nosso principal turista aqui em Florianópolis, o nosso principal turista, já há 40, 50 anos, o nosso principal turista é o turista argentino. E como todo mundo sabe, a pandemia devastou a Argentina. Além da pandemia na Argentina, tem a questão econômica da Argentina, que é uma questão bastante preocupante também. Então, assim, pessoal, a questão do turismo foi um dos setores mais afetados na nossa economia. Então, Luiz, mas o turista argentino não vem, mas vai vir o turista brasileiro. Porque o turista brasileiro que viajaria para a Europa, que viajaria para os Estados Unidos, viria para Florianópolis porque o dólar está muito alto, porque os aviões estão em terra, e aí ele ia ficar aqui no Brasil e viria para Florianópolis. Lê do engano também, porque devido às mutações do vírus, o pessoal liga a televisão, muita notícia ruim, então acabou que nem o turista argentino não veio e nem o turista brasileiro também não veio. A realidade é essa. Hoje o trade turístico de Santa Catarina tá parado, né? Hoje quem faz turismo em Santa Catarina é o próprio morador de Santa Catarina. Hoje quem está vindo, os restaurantes aí no norte da ilha, os restaurantes aí bem conceituados aí, o movimento que está tendo nesse restaurante é do nosso próprio morador, que mora aqui no centro, que final de semana é mais aos final de semana. Final de semana ele vem com a família, vem comer uma ostra, vem comer um filé de peixe, né? O próprio morador de Santa Catarina que está vindo fazer o turismo aqui em Florianópolis. É o morador da Palhoça, é o morador de São José, né? Porque dizer que o turista do Mato Grosso a gente não vê, o turista de Minas Gerais a gente não vê, o turista de São Paulo a gente não vê, o argentino, que é o nosso principal turista, a gente também não vê, né? Então realmente a questão da pandemia, ela causou um prejuízo muito grande. Mas uma coisa que dificilmente a gente vai conseguir recuperar nessa temporada. Porque a cada dia que você fica fechado, é um dia perdido, é um dia que não volta. Você não tem como recuperar aquele prejuízo. Por exemplo, você tem um hotel. Se o hotel não alugou o quarto em janeiro, só em janeiro do outro ano. Porque nesse ano ele não vai conseguir mais alugar. Passou, alugou, não alugou, perdeu. E assim é a mesa de um restaurante. Se você atende o turista e faz a venda, você vendeu. Se você não vendeu, você perdeu. E perdeu, dificilmente você vai recuperar. Então, pessoal, realmente os efeitos da pandemia no setor turístico aqui em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, foi realmente um devastador, pode-se dizer, né? Pode-se dizer que os efeitos da pandemia aqui em Santa Catarina, no trade turístico como um todo, né, foi devastador. É toda uma cadeia do turismo que foi amplamente devastada. Então é isso, pessoal. Bora viver, bora levantar a cabeça, bora procurar as nossas soluções, bora viver que a vida é boa, a vida é bela. Obrigado.